Então, boa noite. A gente vai começar essa aula que é um teste, né? Já que faz tanto tempo que a gente não se vê e tem um monte de gente aí pedindo, inclusive, explicações. E eu achei que era mais fácil a gente fazer essa aula online, que fica gravada e as outras pessoas podem ver depois, caso não consigam assistir agora. Mas, e para tirar as dúvidas até. Eu vou começar falando dessa apostila que a gente criou. Então, a gente está assim, nós estamos já há 3 meses longe da escola. Ontem houve uma coletiva com o secretário, com o governador e o secretário de Educação. Existe uma previsão para retorno das aulas gradualmente, a partir do dia 8 de setembro, mas isso é de forma gradual, ou seja, se os níveis nos hospitais, os níveis de isolamento, então o nível nos hospitais aumentar e isolamento diminuir, talvez a gente não volte em setembro. Então a gente precisa usar de todas as ferramentas que a gente tiver para fechar o semestre de vocês. Porque o que acontece? Vocês vão ter. Houve uma mudança na Prefeitura de São Paulo, mas essa mudança ela não aconteceu no Estado. A Prefeitura de São Paulo, como que vai ser a EJA? A EJA vai durar o ano inteiro. Então, por exemplo, se vocês estivessem num curso da Prefeitura de São Paulo, vocês ficariam no primeiro ano do ensino médio até dezembro. E o ano que vem fariam segundo e terceiro normal. Né? Segundo ano no primeiro semestre, terceiro ano no segundo semestre. Só que, no Estado, o primeiro ano do ensino médio de vocês vai terminar agora. Ele termina agora, dia 31 de julho. E o segundo semestre começa no dia 1º de agosto. E aí a gente vai ver, porque vocês precisam ter nota, precisam entregar as atividades, precisam estar preparados para ir para o segundo ano do ensino médio no segundo semestre. Todo mundo vai para o segundo ano? Não. Eu recebi a apostila, os professores entraram em contato comigo, eu não fiz, você vai continuar no primeiro e os outros vão para o segundo. Quem vai para o segundo? Quem fez? Quem fez de qualquer jeito? Também não. Precisa ter aí uma base para ir para o segundo ano. Então, conversando, a gente, né, os professores conversando, o que a gente decidiu? Montar uma apostila e mandar essa apostila para vocês, porque a turma de vocês tem 45 alunos. Essa semana, eu já coloquei 4 alunos no grupo. Isso porque a carta está indo com o meu telefone. Então, os alunos estão me procurando para serem inclusos no grupo, e porque eles receberam, de alguma forma, uma apostila. Quem não for buscar essa apostila na escola, a escola vai mandar pelo correio. Justamente para você não falar assim, não, olha só, eu vou para o segundo ano porque ninguém conversou comigo, ninguém falou comigo. Não vai ter essa desculpa. Então, vocês receberam uma apostila que tem todas as disciplinas e que vocês precisam devolver na escola até o dia 21, que é a data que eles colocaram na carta. Se vocês conseguirem antes, ok. Se não, até o dia 21. Como resolver essa apostila? A escola está aberta às terças e quintas. Não é de terça a quinta, é terças e quintas. Então, hoje a escola estava aberta, agora ela só abre na terça-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, você vai lá, fala que você é da EJA e que você foi buscar a apostila. E aí, a apostila vai ser entregue para vocês.
Que apostila? É essa aqui, ó. Esse calhamacinho aqui de folhas. Então, o que tem nesta apostila? Todos os professores passaram atividades referentes ao segundo bimestre. Por quê? O primeiro já está no Google Classroom. Se você não conseguir ir buscar e, de repente, quiser fazer as atividades pelo Google Classroom, também pode. Eu não coloquei minha atividade lá ainda, mas eu tenho que colocar. Mas a atividade vai ser a mesma. Então, tem aqui uma atividade de história. Essa atividade de história, vocês precisam... Então, tem um texto, e aí você tem que escrever do que você sabe sobre esses assuntos. Então, ela colocou um texto, você fez algumas perguntas, e você precisa escrever nessas linhas que ela colocou aqui o que você entende sobre isso. E ela vai dando várias coisas para vocês escreverem a respeito. Aí ela vai falar sobre o Estado, vai falar sobre a escravidão, sobre as cruzadas da Idade Média, e ela vai falando sobre tudo isso. Aí, tem uma página que ficou cortado. Eu acho que na hora que editaram o texto, e foi até por isso que algumas pessoas vieram me perguntar como que estava, como que fazia, porque, assim, o enunciado da questão ficou numa folha e a questão ficou na outra. Então, em história, tem uma hora que você precisa relacionar as duas colunas. Então, o texto de que é para fazer isso está na página anterior, diz lá: com base nas informações do texto Mudanças na Organização do Trabalho, a transição do feudalismo para o capitalismo, associe as expressões da coluna à esquerda com as frases da coluna à direita. Então, você tem na outra página A, B, C, D, E e F, escrito introdução de novas tecnologias, mudanças culturais, sociedade feudal, regime de servidão, sociedade capitalista e trabalho assalariado. E do outro lado, você tem o que é a definição disso, mas tem os quadradinhos justamente para você colocar a letra. Você vai ler lá, né? Mudanças nas condições técnicas do trabalho. Não vou responder, senão a professora Cleusa vai brigar comigo, né? Mas depois que você lê o texto, você vai ver lá o que é mudança nas condições técnicas do trabalho. É a introdução de novas tecnologias? É mudanças culturais ou mudanças nos valores? É sociedade feudal? É regime de servidão? É sociedade capitalista? É trabalho assalariado? E aí, o que você achar que você vai pôr a letrinha lá. Depois ela vem com outro texto chamado Momento de Cidadania. E aí tem algumas coisas para vocês pensarem, que é a atividade 1. Então, organização do trabalho e organização da sociedade. Aí tá lá, introdução de novas tecnologias proporciona mudanças nas condições técnicas do trabalho. No trabalho assalariado, a relação se baseia na venda da força do trabalho para um capitalista. E aí vai falando aqui a checagem que você pode ter do exercício que você fez. A segunda disciplina que vem nessa apostila é matemática. Então, professora, não tem espaço para responder daqui. O que você vai fazer? Pega uma folha de caderno, uma folha de fichário, uma folha de almaço, escreve o seu nome completo em cima da folha, coloca lá, matemática, questão 1. Aí 1A, resolve. 1B, resolve. 1C, resolve. E faz isso com todos os outros exercícios. Porque nesta folha, provavelmente vocês não vão conseguir resolver. Não vai ter espaço para isso. Se quiser fazer no fundo, também dá. Mas, por exemplo, só essa folha ela tem uma parte que é matemática,
Não entrou. Só nesta folha tem uma parte que é matemática e uma parte que é história. Vai fazer o que na hora? Vai cortar? Ah, eu vou cortar aqui, aí eu dou metade para a professora de história, metade para a professora de matemática. Então é melhor resolver isso em folhas separadas. Só matemática, só língua portuguesa, só história, para poder entregar. Aí tem física. Aí tem uma atividade de física colocada aqui. Então, ele pediu para vocês fazerem uma pesquisa. É uma pesquisa de como é feita a conversão de quilômetro por hora em MS. Eu não sei o que é MS, aí vocês perguntem para o professor de física que está lá no grupo. E qual o fator de conversão e por quê? E é para vocês demonstrarem com exemplo. Então, você vai lá e pesquisa, né? Você vai pesquisar sobre a transformação de quilômetros por hora em... deve ser metros por segundo. Que bonito, né? É isso. E aí ele pede para vocês fazerem uma série de pesquisas. Por quê? Descreva resumidamente a primeira lei de Newton e o princípio da inércia. Né? Você vai lá descobrir que o princípio da inércia é você ficar parado, né? Fazer nada. Vai lá. E qual que é a primeira lei de Newton? Vai, pesquisa. Joga lá no Google ou abre o livro que vocês vão conseguir todas as respostas desses negócios aqui. Em seguida, vem o roteiro de química. O professor de química e física é o mesmo, não é? Então, o dele vocês podem fazer no mesmo grupo de folhas. Só escreve química e no outro física para entregar, porque é o mesmo professor. Ele deixou algumas coisas aqui que dá para vocês escreverem aqui, mas fazer separado é sempre melhor. Aí vem o professor Cadu, de artes. Então, ele trouxe para vocês a bibliografia, a biografia do José Ferraz de Almeida Júnior, né, conhecido como Almeida Júnior, um pintor, desenhista brasileiro. Vocês precisam ler do texto que ele colocou aí na apostila e depois responder as perguntas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas referentes a esse texto que ele colocou. Então, lê o texto, responde as perguntas. Aí depois vem biologia. Biologia, as respostas são teste. Então, vocês podem fazer aqui mesmo. Tudo bem que tem um pedacinho de artes em cima, mas aí na hora de desmembrar a apostila, bota seu nome no topo dessa folha e responde arte separado para entregar para o Cadu, e essa folha vai para a biologia. Tá? Porque são testes, então é só marcar o xizinho. No entanto, as questões 6, 7, 8, 9 e 10, elas são questões que vocês precisam escrever. Então, talvez vocês possam fazer no verso dessa mesma folha que vocês responderam anteriormente. Sociologia, ele pede uma redação para vocês, a produção de um texto, e o tema é a verdade em tempos de fake news. Então, ele coloca alguns textos para vocês lerem sobre fake news, e aí ele pede para depois que vocês lerem o texto, assistirem o vídeo que está no YouTube, que ele coloca aqui, vocês produzam um texto. E tem uma outra atividade, que é uma atividade de pesquisa. Então, ele quer saber o que foi a gripe espanhola, em que período a gripe espanhola ocorreu, como que ela foi tratada, quais as características a gripe espanhola tem em comum com a Covid-19, e depois vocês vão produzir mais um texto de aproximadamente 20 linhas, um texto dissertativo argumentativo sobre os impactos sociais causados pela Covid-19. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou falar com vocês um pouco sobre essa produção de texto dissertativo argumentativo hoje. Porque os professores estão pedindo para vocês, mas e aí, qual que é a estrutura desse texto? Como é que eu escrevo um texto dissertativo argumentativo? Que raio é esse texto dissertativo argumentativo? Tá? E tem uma outra atividade que vocês precisam ler as manchetes e pesquisar na internet se elas são fato ou fake. Então, você vai ver se é fato ou se é uma fake news. Depois disso, vem inglês. E aí tem os verbos no presente do indicativo, presente simples. Tem uma folhinha lá onde tem... E os verbos são tão bonitinhos, né? Love, wish, go. Play, study. Ai, lindos os verbos, né? Não vou ler em inglês, senão o Adriano vai me matar. Afinal, eu sou professora de português e espanhol e não de inglês. Mas love eu sei falar, né? Wish também, go também, play também, study também. Mas tem um texto pequenininho chamado Love. E depois tem uns exercícios para vocês fazerem a respeito disso. Que aí vocês podem fazer nessa folha mesmo e entregar para o Adriano. Aí vem geografia. Geografia, vocês vão trabalhar com cartografia. Eu tenho a impressão que ele colocou aqui, inclusive, as tarefas do primeiro bimestre, que eu não sei se todo mundo fez, mas quem já fez não precisa fazer de novo. Quem não fez, aproveita e faz. Também são testes, então vocês podem fazer aqui mesmo. E aí, tá lá. Você tem um texto e as respostas. Aí tem outro texto e outras respostas. Tem respostas que são testes e tem respostas que vocês precisam escrever. E mais texto, e mais pergunta, e mais texto, e mais pergunta, e mais texto, e mais pergunta. Tem um monte de texto e de pergunta. Eu vou deixar o meu por último, que é legal, porque, né, é a minha aula. E aí, o último que vem aqui é filosofia. E aí, filosofia, tem um texto lá, o que é preciso, é isso? Por que nós precisamos estudar filosofia? E aí tem algumas questões sobre isso. Depois tem o que me parece um conto do Rubem Alves. Nossa, excelente autor. E aí, duas questões sobre esse texto do Rubem Alves para vocês responderem. Então, por que eu fiz isso tudo esmiuçado desta forma? Teve muita gente que me perguntou como fazer, onde responder, que estava com dúvidas. Então, por essa razão, eu decidi falar de todas as disciplinas bem resumidamente, tá? Agora tem a de português. E a de português tem 3 folhas, na realidade 4. Vocês podem responder nessas 4 mesmo, porque aí eu pego as 4 e trago para mim, certo? Então, tem lá, escute e leia a música A Lista de Oswaldo Montenegro e reflita. Então, você vai pensar, vai escutar a música do Oswaldo Montenegro, que você pode colocar no YouTube para ver. Eu posso até mandar. Eu vou colocar o vídeo da música no Google Classroom. Vou mandar lá no grupo também, porque aí fica um pouco mais fácil. Quem tem dificuldade para acessar o Classroom vai ter a música para poder ouvir no grupo. Então, faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê hoje todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora?
Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo era o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Então, é uma música que eu não sei se vocês conhecem, mas em algum momento pode ser que vocês tenham escutado. E aí, tem 3 perguntas que eu peço para vocês responderem. Então, a primeira é: qual é a relação com o tempo? Dá tempo de você fazer suas atividades como você gostaria? Então, vamos pensar, a gente está vivendo num período de isolamento social. Um período em que tem gente que está ficando em casa, tem gente que precisa sair para trabalhar, tem patrão que está abusando disso e fazendo com que as pessoas trabalhem mais do que elas trabalhavam antes, mas tem gente que está trabalhando em casa ou que está pensando em outras maneiras de ter o seu dinheiro. Muita gente investindo em negócio próprio, tentando fazer coisas para sobreviver. Então, qual que é a sua relação com o tempo que você tem? Você está administrando bem esse tempo? Você consegue fazer tudo o que você quer e que você precisa fazer da forma que você gostaria? Então, essa é a questão 1. 2. Quem ou o que você deixou perdido no tempo? Quem ou o que você fez questão de guardar na memória? Então, pensa. Tem alguma coisa que você deixou para trás? Alguma coisa que você queria muito fazer? Alguém que você queria muito conhecer, ou que você queria estar próximo e que você deixou isso perdido no tempo por sei lá que motivo? Tem pessoas que, mesmo que você não veja mais, estão guardadas na sua memória? Pessoas que você fez questão de esquecer? Pensa nisso. E a questão 3 é: para você, o que mudou mais com o tempo? Então, que mudanças você enxerga com a passagem do tempo? Isso no geral. Agora, você precisa responder as questões da música. Então, na música, vocês vão ver que tem várias perguntas. E aí, o que eu peço para vocês fazerem é responder essas perguntas. Então, a 1. Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que você achou que você seria? Então, as perguntas aqui são voltadas para você, para ver se você se reconhece. Ou você é aquele tipo de pessoa que, não, eu sou aqui, ó, eu estou numa pessoa idealizada. Eu olho aquela foto do passado e falo, essa sou eu. Agora não é o que eu quero ser. Eu sou aquilo que eu era antes. Ou eu tenho uma foto de um momento que eu passei, mas que eu quero voltar a ser daquele jeito. Então, pensar nisso. Quantos segredos que você guardava hoje são bobos e ninguém quer saber? Tem algum segredo que para você era extremamente importante e que você guardou as 7 chaves, mas que hoje tanto fez como tanto faz? 3. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Coisas que as pessoas apontavam como defeito seu, que você corrigiu e que você acha que hoje ser daquele jeito seria a melhor coisa possível. Foi a melhor versão que você teve, foi quando você foi daquele jeito que as pessoas diziam que era um defeito. 4. Quantas pessoas que você amava, hoje você acredita que amam você? Então, é para pensar.
É uma letra que faz pensar. Justamente porque a gente está num período que favorece esse pensamento. Aí tem a outra atividade, vocês têm aí 3 imagens. Então tem uma caixa com fotografias antigas, relógio antigo. A segunda imagem é uma série de mãos. E a terceira imagem é uma mulher costurando uma colcha de retalhos. Todo mundo sabe o que é uma colcha de retalhos, né? Junto lá, porque a costureira geralmente vai sobrando vários pedacinhos e aí ela consegue fazer um composê, juntar todos esses pequenos pedaços de tecidos diferentes numa obra-prima chamada colcha de retalhos. Aí, observando essas imagens, olhando essas imagens, você precisa responder 5 questões. Qual é a relação que pode existir entre essas imagens? A caixa com fotografias antigas, um relógio antigo, tal. Uma mala, né? Não é uma caixa, é uma mala. Uma série de mãos unidas e uma colcha de retalhos. Qual é a relação que você consegue visualizar dessas 3 imagens? 2. Se vocês fossem analisar as imagens na ordem que elas estão colocadas, primeiro a mala, depois as mãos, depois a colcha de retalhos, o que você pode entender a partir dessa sequência? 3. Você tem o costume de compartilhar suas histórias e acontecimentos importantes em sua vida? Ou você só guarda para você? Você tem objetos antigos de valor sentimental? Se você tem, qual ou quais são? E 5, você concorda com a frase uma viagem, ou uma viagem, eu estou viajando. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se você concorda, por que você concorda? Se você discorda, por que você discorda? E aí eu não posso falar nada, né? Porque se eu falar, eu respondo. Aí tem uma leitura literária. Por que eu coloquei aqui uma leitura literária? Primeiro ano do ensino médio, a gente começa com as escolas literárias. Trovadorismo, humanismo, o Teatro Humano de Gil Vicente, e por aí vai. Mas eu trouxe aqui um autor mais contemporâneo, mais perto da gente, que é Carlos Drummond de Andrade. E aí tem um texto explicando quem foi Carlos Drummond de Andrade, que foi poeta, contista, cronista, e para muitas pessoas é considerado o poeta brasileiro mais influente do século XX. E tem umas coisas muito interessantes sobre Drummond, é que Drummond ele é mineiro, mas ele morou muito tempo no Rio de Janeiro. E as pessoas achavam que ele era sisudo, carrancudo. Não é que ele era sisudo, carrancudo, ele era extremamente tímido. Então ele ficava quieto. Ele escrevia pra caramba, mas ele ficava quieto. E aí, o texto que eu coloquei chama Coisas Lembradas, do Carlos Drummond de Andrade. Então, a conversa recaiu sobre coisas que os antigos nos deixaram. Bem, disse o bacharel, eles nos deixaram tudo: a ordem social, o direito, as artes e as letras. Não me refiro a essa herança colossal, esclareceu o pintor. Estou falando nos bens de família. Ah, sim, aquilo que nos tocou por herança. Não é bem por herança. São as coisas que não entram em inventário e geralmente as mais estimadas. Mais estimadas? Uma casa, as ações de uma empresa não são mais estimadas? Arriscou o economista. Para mim não são, respondeu o pintor. E acho que para muita gente também. Por exemplo,
Peraí. Eu tenho que tirar esse negócio aqui, senão eu não consigo ler. Problemas técnicos, mas o negócio é ao vivo, acontece esses negócios. O Sulano faz as lives tudo chique, aí cheio de suporte. Acontece problema? Por que não vai acontecer aqui, né? Um objeto de nada. Tanto pode ser um canivete como um daguerreotipo. Uma caixinha de madrepérola, um livrinho de apontamentos. Tem razão, concordou uma das moças. Eu venero. É assim mesmo que se diz? Os sapatos de cetim da vovó, com que ela se casou. Botou no oratório? Ironizou outra moça. Não, não botei, mas guardo como relíquia. São lindos. Como vovó tinha pés pequenininhos. Eu sinto que aqueles sapatinhos faziam parte de um amor e de uma grande esperança. Poeta. Antes fosse. Faria a minha ode aos sapatos de cetim. Luísa tem razão, comentou o pintor. Essas coisas são impregnadas de sentido, ou melhor, de emoção, e de certo modo são eternas. Como eternas? Escandalizou-se o economista. Em primeiro lugar, elas duraram mais do que os donos. Sobreviveram. E se nós conservamos com carinho, continuam vivas por tempo indeterminado. Só morrem quando esquecidas ou jogadas fora. Ou leiloadas. Não. Leiloadas continuam a viver. Talvez uma existência contrafeita, com a carga emocional diluída, mas resistem. Nunca tinha pensado nisso, falou o estudante. É mesmo, as coisas podem durar mais do que a gente, mesmo sendo coisas frágeis que a gente fez. E louça? E xícara em que os bisavós beberam, prato em que eles jantaram, com a pintura azul meio desbotada. Não é um barato? Disse Luísa. Tudo é um barato. Se vem de outra era e fala uma linguagem. As caixas de rapé, que podiam ser verdadeiras joias, como coisinhas apenas funcionais. Os vasos de Sèvres das velhas salas de visitas. Não falemos de coisas tão refinadas. Falemos de humildades. O lenço bordado, ou então o lenço grande de xadrez para os espirros do rapé. O par de esporas de prata, as caçambas de montaria. Estou me lembrando da cela do meu avô, fazendeiro de cocais, atirada no porão, e que a gente montava sem cavalo, fingindo galopar. E eu, da caneta tinteiro, dizem que as primeiras que apareceram na vinda dos Estados Unidos com florões dourados. Estava num baú de minha tia. E minha tia, que guardava uma coleção de vidros de perfume franceses dos bons tempos, todos de formato Art Nouveau, rosas, lírios, crisântemos. Coleção já é um exagero. Basta uma peça de coisa antiga ligada à história familiar. Ah, que coisa fantástica! O espartilho que minha madrinha guardava no armário. Pedi para experimentar. Ela recusou. Eu queria curtir o século XIX dentro dele. E assim foram passando em revista os binóculos, os carnês de baile, as luvas, as estampas, as cartolas, os chales, os relógios. Desfilaram compoteiras, penicos, lorgnons, peles, camafeus, almofarizes, porta-cartões, potes de farmácia, com decorações, laços de fita, surgiram no ar, em palavra, bugigangas, pequenas preciosidades, bagulhos, berenguenens, bagatelas, coisas foscas ou de brilho, nonadas, franfreluches, tudo tocado pelo tempo e pelos mortos. Tudo que é saudade,
ou aspira-selo. Alguém suspirou. A grande dor das coisas que passaram. Mas o pintor reagiu. A grande cor. A grande flor das coisas que passaram. Crônica extraída de Carlos Drummond de Andrade, Faroel, Rio de Janeiro, 1996. Então, sobre o que esse texto fala, essa crônica? Então, a crônica, ela é um texto que é muito mais ligado ao nosso dia a dia, as coisas que acontecem no dia a dia. Então, o que aconteceu para gerar essa crônica? Uma conversa. Então, é uma conversa entre algumas pessoas e as pessoas estão discutindo o valor das coisas. E aí tem alguém aqui que coloca como muito importante o sapato que a avó casou. E nisso eles vão fazendo um recordar de todas as coisas que trazem memórias. Então, o que é que traz memória para a vida de vocês? Né? Tem alguma peça, alguma coisa que alguém te deu, alguma lembrança, né? Algum objeto que remete à lembrança de algum episódio da vida? Então, é nesse sentido que vem esse texto. E aí eu peço para vocês fazerem uma produção textual. Então, a partir da leitura e análise da música, das imagens e da crônica, então é o todo. Pensa na letra da música, pensa nas imagens e pensa nesse texto que fala sobre memórias. Vocês vão produzir um texto que tenha de 25 a 30 linhas. Fala assim, professora, lá vem você com esse texto de 25 a 30 linhas. 25 a 30 linhas, porque vocês são alunos do ensino médio, estão se preparando para o Enem, então precisa conseguir escrever um texto de 25 a 30 linhas. Sobre as suas memórias de vida. Então, pense em todas as coisas que você já viveu, os lugares por onde você já passou, as pessoas com quem conviveu e como tudo isso influenciou na sua formação e na pessoa que você é hoje. E aí tem instruções para a produção textual. Antes de escrever o texto, a gente precisa planejar esse texto. Se é um texto de memórias, o que você precisa fazer? Ir lá e listar quais são as suas memórias. Eu tenho um brinco que era da minha avó, mas eu tenho um broche que foi da minha tataravó. Eu me casei com um vestido que a minha mãe casou. Eu tenho uma foto que todo mundo diz que eu sou parecida com alguém da minha família, mais novo. Lista as memórias que você quer colocar no seu texto. Né? De repente, a memória é o seu casamento, ou é ter renascido. Então, que memória você quer trazer? Que vivências você quer trazer? Então, Luiz, às vezes, quando fecha a câmera, melhora um pouquinho. É que nesse horário tem bastante gente usando a internet, a conexão geralmente fica pior mesmo. Então, pensa nisso. Faz uma lista dessas memórias e das vivências que você julga serem importantes na sua formação. Pensa nos episódios, nas histórias que mexeram com você. Aí faz um rascunho a lápis. Onde você vai fazer esse rascunho a lápis? No seu caderno. Escreva com letra legível, sempre. Letra legível não é uma letra, não significa letra bonita, significa uma letra que qualquer pessoa leia. Não precisa ser nem farmacêutico, nem professor para ler. Tá? Então, uma letra que todo mundo leia. Não esqueça do título.
E aí, logo em seguida, vem: seja criativo, fuja do título como Minha História de Vida. Esse sou eu. Pensa num título que chame a atenção de quem for ler o seu texto. No caso, eu. Olha o texto da crônica do Drummond. Coisas lembradas. Nossa, é estranho, mas aí você fica curioso para saber que coisas que foram lembradas assim. O que é tão importante que precisava ser lembrado? Então, pensa num título que vai chamar atenção. Depois você passa a caneta, revisando as palavras que ficarem em dúvida. Se necessário, utiliza um dicionário. Vai lá, pode ser num dicionário online, pode ser o dicionário físico, né? O livro que você tem em casa. Pode perguntar para a professora também. Se quiser escrever o rascunho e mandar para eu ler, para depois passar a limpo, também pode ser. Então, essas são as tarefas que vocês precisam fazer. Aí, pensando que alguns professores pediram para vocês fazerem, tem 2 gêneros textuais que os professores estão pedindo para vocês produzirem. O primeiro é um resumo. O segundo é um texto dissertativo argumentativo. Então, qual é a diferença entre esses 2 textos? O resumo, ele é um texto da tipologia expositiva. Então, nós temos algumas tipologias textuais. Na realidade, 5 tipologias textuais: a narrativa, a expositiva, a descritiva, a dissertativa e a injuntiva. As 5. Essas são as 5 que a gente tem. Na narrativa, é aquelas que contam histórias. Então, o texto que eu pedi para vocês escreverem é um texto da tipologia narrativa. A crônica que eu li para vocês é um texto da tipologia narrativa. A canção que está também é um texto da tipologia narrativa. Por quê? Porque ela conta uma história. Não importa de quem seja essa história, mas ela conta uma história. E ela conta a história, e aí tem alguém que conta essa história, tem o lugar onde essa história acontece, tem um tempo em que essa história acontece, que pode ser um tempo que a gente chama de tempo cronológico, que é o tempo que a gente consegue contar, então, há 2 semanas, há 10 anos, em 1950. Então, isso é tempo cronológico. E tem o tempo que a gente chama de tempo psicológico. O tempo psicológico é quando eu tenho um flash de memória, né? Eu vou dizer, então, na minha infância aconteceu isso, isso e isso. Na minha adolescência aconteceu isso, isso e isso. Eu não vou precisar do tempo, eu não consigo dizer quanto tempo foi. Então, eu tenho tempo, espaço, que é o lugar onde acontece, narrador, que pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. O narrador personagem participa da história, o observador, ele vê a história acontecendo e ele conta. Tem um narrador chamado narrador onisciente também, mas se entrar em uma dessas duas, já tá ok, por hora. Porque o onisciente é tanto participante da história como observador, então ele pode ser ou personagem ou só aquele que olha a história e conta, mas o detalhe é que ele sabe tudo o que vai acontecer. Por isso que ele chama narrador onisciente. As personagens. Então, eu tenho lá o protagonista, que é o principal. Eu tenho os coadjuvantes, que são as personagens secundárias. Eu tenho o antagonista, que é o que a gente chama de vilão, que não necessariamente é alguém que vai fazer algo ruim, mas é alguém que vai se contrapor, que vai ser oposto, que vai fazer oposição à minha personagem principal, que é a protagonista. Personagens, tempo, espaço,
narrador. E aí eu tenho também um enredo, que é a sequência de fatos que vai dar origem a essa história. Dentro dos textos narrativos, nós temos contos, romances, crônicas, poemas, cordéis, fábulas, lendas. Então, todos esses textos que contam histórias são chamados de textos da tipologia narrativa. Aí nós temos os textos da tipologia descritiva. Os textos da tipologia descritiva são aqueles que eles têm ausência de ação. Ele só descreve. É você olhar para uma casa e dizer: nossa, aquela casa ela é branca, tem 2 janelas, as janelas são quadradas, tem uma grade. Aí quando você abre a porta, você encontra uma sala enorme. Você só vai descrevendo aquilo que você vê. E aí eu tenho uma descrição objetiva, que é exatamente o que eu vejo, e uma subjetiva, que pode variar dos olhos e do sentimento que a pessoa tem. Eu posso olhar para um quadro ou ouvir uma música e falar assim: nossa, que música espetacular, olha como essa música mexe com a gente. E, por exemplo, o Luiz ouvia a música e fala assim: nossa, essa música não diz nada. Porque essa é uma visão subjetiva, porque tem a ver com os meus sentimentos. Então, isso é a tipologia descritiva. Quando a gente... O que faz parte dessa tipologia? Cardápio, lista de compras, parte das receitas, porque o que a receita faz? Quando ela lista lá os ingredientes, eu estou na tipologia descritiva. Aí a gente chega na tipologia expositiva. O nome já diz, expositivo. O que ela faz? Expõe. Ela explica alguma coisa. Então, por exemplo, essa aula é uma aula expositiva. Eu estou expondo um conteúdo, eu estou expondo a questão da apostila. Então, é uma exposição. Essa exposição pode ser escrita ou pode ser oral. Então, palestras, seminários são da tipologia expositiva. Nos textos escritos, a gente tem o resumo, por exemplo, que é um dos textos que os professores pediram para vocês fazerem nessa apostila. E aí, o que é um resumo? Eu vou ler o texto, vou selecionar deste texto aquilo que é mais importante. Então, eu vou tirar as ideias principais desse texto e depois de tirar as ideias principais, sem colocar exemplos, sem ficar explicando muito detalhadamente as coisas, eu reescrevo um texto usando só o que eu retirei do texto. Agora, presta atenção. O retirar do texto não é eu ir lá no texto e cortar um pedaço dele, e aí eu vou montando com vários pedacinhos que eu recortei do texto. Eu preciso reescrever do texto, pensando na língua portuguesa, usando de maneira correta as regras da língua portuguesa que a gente tem. O resumo é: eu preciso ler aquilo que eu escrevi, que é consideravelmente menor relacionado ao texto original, e esse texto precisa me dar do entendimento que eu tive lendo o texto todo. Por isso que é importante a gente conseguir tirar as ideias principais aí, o que é principal dentro de um texto. Depois vem a tipologia injuntiva, porque eu vou deixar a dissertativa por último. A tipologia injuntiva é a tipologia que manda, que ensina, que roga, que suplica. Então, é aquela em que a gente usa verbos no imperativo, aquela que faz as previsões,
né? Então, quais são os textos que a gente tem aí? Manual de instrução, a segunda parte da receita. Então, a receita é um texto que ela tem receita culinária. Ela é um texto que ela tem duas tipologias. Ela tem a injuntiva ou instrucional, que é aquela que dá a instrução, que é o modo de fazer, e ela tem a descritiva, que é quando ela fala para mim quais são os ingredientes. Horóscopo, previsão do tempo. Então, tudo isso é texto instrucional ou injuntivo. E a última tipologia que a gente tem é a tipologia dissertativa. E algumas pessoas chamam de dissertativa argumentativa. Mas o dissertativo é justamente você expor, ou seja, você explica alguma coisa e depois você argumenta sobre isso, você dá a sua opinião. Então, quando fala, pede um texto dissertativo argumentativo, é um texto em que eu vou expor aquilo, ou seja, eu vou explicar o que está sendo pedido, e aí eu vou usar argumentos para dar a minha opinião, ou para justificar a minha opinião. Então, quais são os assuntos que geram textos dissertativos argumentativos? Textos polêmicos. Tudo aquilo que dá margem para mais que uma opinião. Eu posso ter gente que concorda, posso ter gente que discorda, e posso ter gente que fica ali no meio termo, não concorda nem discorda, concorda com alguns argumentos de um lado, concorda com outros argumentos de outro. Então, qual é a estrutura desse texto dissertativo argumentativo que os professores estão pedindo para vocês escreverem? O texto dissertativo argumentativo, ele geralmente tem de 4 a 6 parágrafos. No primeiro parágrafo, o que eu faço? Eu apresento sobre o que está sendo falado. Então, vamos pegar um tema que está muito, muito, muito em alta, que é essa questão do isolamento social. Pode ser que depois alguém, quando estiver escutando, ache que eu fosse falar sobre racismo, mas para falar sobre racismo, a gente precisaria de muito mais tempo. Então, vamos falar de um assunto que vai ser mais rápido aqui, que é essa questão do isolamento social. O isolamento social, ele foi colocado por conta do vírus da Covid-19, por conta do coronavírus. E aí, o que acontece? Eu tenho gente que concorda, eu tenho gente que discorda. E aí eu preciso pensar, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu concordo com o isolamento social ou eu discordo do isolamento social? Tá, eu concordo. Então, no texto dissertativo, argumentativo, sempre tem textos para você ler, ou coisas para você assistir, ou imagem para você interpretar. E essas imagens, textos, vídeos, elas vão trazer todas as opiniões sobre o assunto. E aí, lá no seu primeiro parágrafo, você vai apresentar o assunto. Então, como que você faria isso? Estamos, de repente, né? Estamos vivendo num tempo de isolamento social devido ao coronavírus, ou, como diz lá o seu nome científico, Covid-19. Esse isolamento, de acordo com especialistas, esse isolamento social é necessário para que a circulação do vírus seja menor. E, além disso, é necessário que a gente tenha uma série de cuidados com a higiene, com a limpeza, e crie novos hábitos. Ok, eu fiz a apresentação nesse primeiro parágrafo. Lembrando que dá para a gente também programar mais ou menos quantas linhas eu quero em cada parágrafo. Os parágrafos, eles não têm
eles não são muito longos. Parágrafos num texto dissertativo argumentativo giram em torno de 5, 6 linhas. Não significa que você vai estar escrevendo e, de repente, você está expondo o assunto e quando dá 5, 6 linhas, você... Pronto, acabou. Porque acabou o número de linhas. Não, você vai expor o assunto, vai organizar o assunto nesse parágrafo. O segundo parágrafo, ele vai trazer qual é a sua opinião sobre isso. Então, se você é a favor, você vai dizer é interessante essa questão do isolamento, e seria muito bom se as pessoas cumprissem com o isolamento, e vai mostrar que você concorda. Mas você nunca vai colocar, minha opinião é que... Você escreve de um jeito que as pessoas entendam que aquela é a sua opinião. Agora, por que você tem essa opinião de que o isolamento é necessário ou não? Então, eu, Elaine, eu acho que o isolamento é necessário. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que o isolamento é necessário. Eu tenho que ter 1 ou 2 argumentos, que são seus próximos parágrafos. Então, eu já tenho 2 parágrafos no meu texto. E aí eu vou para o terceiro. O meu terceiro parágrafo é o parágrafo onde eu vou trazer a minha argumentação. Ou seja, o que me faz crer que o isolamento é necessário. Então, o isolamento, ele reduz o contato com outras pessoas, ele reduz o contato com superfícies que o vírus ele fixa, que é metal, plástico. Então, essa é uma das questões. Esse é um argumento. Então, eu pego isso e eu construo um parágrafo em cima disso. Aí eu vou para o meu segundo argumento. Se eu quiser ter um segundo argumento. Não necessário, mas pode ter. E aí, por que eu acho que é necessário? Poxa vida, eu estou vendo o exemplo do mundo inteiro passando por isso. E quanto mais rápido foi o isolamento em algumas regiões, mais rápido esse negócio foi embora. Então, eu vou escrever isso de forma dentro da norma culta, obedecendo às regras da língua portuguesa, para que as pessoas entendam que eu tenho 2 argumentos. E aí eu vou para o parágrafo final, o meu 5º parágrafo. No meu 5º parágrafo, eu retomo o assunto que eu apresentei no primeiro. Então, eu vou dizer lá o que o porquê que a gente está em isolamento, como que isso se deu. Apresento a minha argumentação e a minha posição, e eu deixo para que quem lê concorde ou não comigo. Eu não vou impor, mas eu vou escrever de um jeito que eu tente convencer da pessoa de que a minha opinião é a opinião correta. Então, um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, como o professor pediu para escrever, a base dele é essa. Então, você precisa ter um argumento para sustentar, 1 ou 2 argumentos, não precisa ir para o terceiro, 1 ou 2 argumentos bem construídos já é suficiente. Ler os textos que ele coloca como base é importante, entender o que esses textos traz também, para a boa construção do texto que você tem que fazer. Vocês têm alguma dúvida? Tanto sobre o resumo, quanto sobre o texto dissertativo argumentativo? Não? Então, se vocês não têm dúvida, é isso. Vou deixar vocês descansarem, né? Até quase 9h30 da noite. Para a primeira aula foi bom, porque a gente viu algumas coisas que vão ser necessárias para vocês. Se vocês quiserem, a gente marca uma próxima aula na semana que vem. Eu vou gravar esse vídeo
subir essa aula no YouTube e aí eu jogo no grupo para vocês verem também de novo e fazerem anotações se vocês quiserem. Vou preparar o material e vou colocar lá no Google Classroom e mando no grupo também para poder ajudar vocês, tá bom? Então, boa noite. Muito obrigado por terem aparecido. Foi bom ver vocês, mesmo que pela câmera. E protejam-se, cuidem-se, nada de aglomerações, nem de festa junina, porque a gente precisa que esse vírus vá embora logo. Ok? Então, boa noite para vocês e muito obrigado. Tchauzinho.